Bom dia! Quem está alegre de estar na casa do Pai, diga assim: eu estou alegre de estar aqui na casa do Pai. Amém? Essa é a casa do Pai. E quando nós estamos na casa do Pai, nós nos sentimos à vontade. Somos filhos de Deus, somos amados do Pai. E nada pode tirar isso, essa certeza, essa convicção da nossa filiação, amém? E é importante isso. Deixa eu só abrir aqui, que eu deixei minha colinha aqui, para a gente poder conversar hoje um pouquinho sobre um tema que é bem interessante, que é o tema sobre a mente, vencendo as batalhas da mente. E eu gostaria de ler a palavra de Deus, se você puder se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu quero que você fique bem atento a aos versículos que eu vou estar lendo, aos textos, que é muito importante. Amém? Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode sentar, queridos. Que interessante a palavra do Senhor. Eu amo esse versículo, porque esse versículo fala sobre a renovação da nossa mente, para que possamos entrar numa batalha, para que possamos vencer a batalha da nossa mente. Nós precisamos ter uma mente renovada. Não tem como vencermos uma batalha se tivermos uma mente envelhecida, uma mente retrógrada, uma mente totalmente deturpada, uma mente contaminada. É necessário renovar a nossa mente. Muitos querem vencer a batalha, muitos querem vencer o inimigo, mas ainda estão com a mentalidade lá de trás. Não há como vencer uma batalha se você não renovar a sua mente. Uma mente renovada, uma mente purificada pela palavra de Deus é maravilhosa. Por isso o apóstolo Paulo lhe diz: não podemos nos conformar com este mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão. E como cristãos, nós também temos um padrão. A palavra de Deus fala que nós não somos deste mundo. Nós pertencemos a Cristo Jesus. E quando nós falamos que pertencemos a Cristo Jesus, nós precisamos entender a linguagem dessa nova mentalidade. Nós precisamos reaprender. O nosso cérebro, ele teve um aprendizado. O nosso cérebro, nós somos moldados de uma maneira totalmente fora do padrão da palavra de Deus. Mas a partir do momento que nós tomamos uma decisão de recebermos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, queridos, é necessário ter uma renovação da nossa mente. E para que possamos entender um pouquinho sobre essa palavra renovar, eu queria trazer aqui um significado dessa palavra. Então, renovar significa tornar novo. Significa fazer voltar ao primeiro estado ou ao estado perfeito, modificar ou mudar para melhor.
se a palavra de Deus está falando que eu tenho que renovar a minha mente, então eu preciso mudar, eu preciso renovar, eu preciso tornar novo, voltar ao estado da perfeição. Infelizmente, queridos, nós fomos contaminados, a nossa mente foi contaminada. Onde que foi contaminada? Há muitos anos atrás, lá no Jardim do Éden. Lembra do Jardim do Éden? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem e a mulher, e Ele colocou eles no Jardim do Éden. Ali, queridos, o homem tinha comunhão com Deus. A mente do homem era uma mente pura, inocente. O homem, todos os dias, a palavra de Deus fala que Deus, ele vinha na viração do dia para ter comunhão com o ser humano. Todos os dias, na viração do dia, no pôr do sol, Deus descia, Deus ia até o Jardim do Éden e conversava com Adão, conversava com Eva. Era uma comunhão, eles eram plenos em todos os seus estados. Não havia mágoa, não havia tristeza, não havia choro, não havia nada de ruim, não havia doença. Por quê? Eles estavam totalmente puros na sua essência. Mas infelizmente, a palavra do Senhor nos fala que Adão e Eva, Deus ele tinha dado uma ordem. Qual foi a ordem? Qual foi o mandamento que Deus deu para eles? Vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos de uma árvore que vocês não podem comer. Muitos vão dizer: eu sei, pastor, é a maçã. Não, queridos, não está escrito maçã na Bíblia. Poderia ser maçã? Poderia. Poderia ser a laranja? Poderia. Poderia ser uma banana? Poderia. Poderia ser a uva? Poderia. Qualquer tipo de fruta poderia ser. A Bíblia não especifica qual é a fruta, qual é a árvore. Mas a Bíblia fala que Deus tinha determinado ao homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eles comessem desta árvore, o que ia acontecer com eles? Responde para mim, o que ia acontecer com eles? Morrer. Eles iam o quê? Morrer. O que aconteceria com eles? Morrer. Eles iam morrer. Mas eles morreram naquele dia? Não morreram. O que morreu naquele dia? Que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles morreram espiritualmente. E a palavra fala que Deus então expulsou o homem do jardim do Éden, porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram, eles infringiram a lei, eles infelizmente não se atentaram, cederam à tentação de Satanás, que entrou ali na serpente, imagine, e comeram daquela árvore. E nós vemos as consequências que a humanidade teve desde então. E hoje nós vemos que o conhecimento ele tem sido de uma forma muito propagada. Infelizmente, a palavra de Deus nos fala, ou felizmente, mas enfim, a palavra do Senhor nos fala que nos últimos tempos o amor de muitos ia se esfriar, e também a palavra nos fala que nos últimos tempos a ciência iria o quê? Se multiplicar. Então nós vemos que a ciência tem avançado. O que é isso? Que legal! É o conhecimento do bem e do mal. As pessoas elas constroem o quê? Elas fazem, elas desenvolvem a tecnologia, tanta coisa boa, tem muita coisa boa na ciência. Há muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. As pessoas usam a ciência, usam o conhecimento para fazerem coisas do mal, e tem outras coisas que são do bem. Então, precisamos ou não precisamos renovar a nossa mente? O campo de batalha, o maior campo de batalha, queridos, espiritual, é a nossa mente.
é onde está o centro dos nossos pensamentos, das nossas emoções, o centro da nossa intuição, dos desejos, da vontade. E é interessante isso. Então, o significado de renovar também é substituir por coisa nova e da mesma espécie. Deus não vai fazer um outro ser. A palavra de Deus fala que quando Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou os mares, Ele criou as águas, Ele dividiu entre dia e a noite, Ele criou os campos, ou seja, as árvores, Ele criou os animais, Ele criou todas as coisas. E tudo que Deus criou, a palavra de Deus fala que Deus viu que era o quê? Bom. Tudo era bom. E quando Deus criou o homem, Ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu e você, queridos, somos a imagem e semelhança de Deus. Deus não falou isso para a árvore, Deus não falou isso para o gatinho que você tanto gosta, o cachorrinho que você tanto gosta. Deus não falou isso para o mar, para o sol, para a lua, para as estrelas. Deus não falou: vamos criar as estrelas conforme a nossa imagem, vamos criar os animais conforme a nossa imagem, vamos criar as árvores, as plantas conforme a nossa imagem. Não, Deus criou o quê? O homem, o ser humano, a imagem e semelhança dele. E é por isso que o inimigo das nossas almas, ele tem uma inveja, um ciúme, uma raiva, um ódio muito grande da humanidade. Porque quem queria ser igual a Deus? Satanás. Ele era um anjo de luz, ele era um anjo, um arcanjo, enfim, ele tinha, mas enfim, ele quis ser igual a Deus, e Deus expulsou ele de lá. E agora então Deus, ele cria o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Por isso, queridos, que renovar significa substituir por coisa nova da mesma espécie. Deus não vai criar um outro homem, Deus continua da mesma forma, crendo em nós. E a palavra também, e o significado de renovar é dar uma nova forma, consertar. Deus não vai destruir o homem. A promessa de Deus foi que quando eles pecaram, Deus iria levantar o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Hein, queridos? O primeiro Adão foi lá do Jardim do Éden. O segundo Adão é quem? Jesus. Então a palavra nos fala que Deus, ele veio em carne. João capítulo 1 fala, o Evangelho de João capítulo 1 fala sobre que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Deus, ele deixou a sua glória, deixou a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência para habitar em um corpo humano. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Deus enviou Jesus Cristo. A palavra nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar e nos trazer de volta a esse estado de perfeição. E quando Jesus vem aqui na terra, então ele demonstra exatamente o propósito para o qual Deus criou o ser humano. Jesus, a palavra nos fala que não havia homem sequer que poderia morrer pela humanidade. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Esse é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. O salário do pecado
é a morte. Então, como o homem havia pecado, esse homem teria que pagar. Qual que era o salário do pecado? A morte. Mas em Jesus não havia pecado algum. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus não pecou. Então era injusto Jesus morrer naquela cruz. Mas Jesus, ele se doou de livre e espontânea vontade. Ele entregou a sua vida para cumprir a lei. Alguém precisava pagar por aquele pecado. O homem havia pecado e o mesmo homem teria que então resgatar, voltar. Como Adão havia falhado, Deus envia Jesus como homem, o seu filho, para pagar o preço. Então, queridos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim e para você. A cédula que era contra nós, ela foi o quê? Rasgada. A dívida que nós tínhamos que pagar já foi pago o preço há mais de 2.000 anos atrás. E glória a Deus por isso, amém? Precisamos renovar a nossa mente. A mente precisa ser restaurada, voltar ao estado original, restabelecer e restaurar. Mas para que nós possamos entender sobre a mente, a gente precisa também falar um pouco sobre a anatomia da mente, a anatomia do cérebro. Deus colocou em cada um de nós algo que nos torna superior aos animais. Eu gosto muito do Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um dos pais da psicologia. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, e ele era judeu, e ele era um neuropsiquiatra. E ele foi então, nessa época ele foi preso, todos os judeus, na época do nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele sobreviveu a 4 campos de concentração. Um deles foi Auschwitz. E ele era um cientista, um homem que buscava muito o conhecimento, mas ele também tinha uma fé. Ele era judeu, ele não era cristão, mas ele era judeu. E nós sabemos que as raízes cristãs, elas também têm base na fé judaica, porque Jesus era judeu, ok? E veja só, e ali então, Viktor Frankl, ele começa a passar por todas aquelas situações. Ele era um homem que tinha uma posição muito elevada lá na cidade onde ele morava, no país onde ele estava. Ele atendia muitos pacientes, ele era psicólogo, ele era um neuropsiquiatra, e ele atendia as pessoas ali. E uma das coisas que ele fala, até eu dou uma dica para vocês, se vocês puderem ler o livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, um psicólogo num campo de concentração. É muito importante você ler esse livro. Ele conta as histórias, ele conta como ele sobreviveu a tudo aquilo e como é possível, apesar da dor, apesar da culpa, apesar da morte, como é possível encontrar um sentido para a vida. E Viktor Frankl, ele vai falar sobre essas 3 dimensões. Que o ser humano ele tem a sua dimensão biológica, a sua dimensão psicológica e ele tem a sua dimensão espiritual. Então nós somos um ser bio-psico-espiritual, todos nós. E para Viktor Frankl, essa parte espiritual vai muito mais além, também faz parte a questão da fé, a questão da religião, mas vai muito mais além. O que é a dimensão espiritual para Viktor Frankl? Isso que nos torna superior ao animal. Quando você vai fazer
né, estudar os animais, as pessoas falam que nós somos animal também, né? Mas somente o ser humano tem a capacidade de pensar, de falar, de tomar decisões. Um animal, ele é guiado pelas suas emoções, pelo seu instinto. Ele não é guiado por aquilo que ele pensa, pela lógica, não. Ele é bonito, né? Nós temos uma gatinha, nós tivemos um cachorrinho lá em casa, a gente ama animais. Só que eles não têm essa capacidade de calcular as coisas, de pensar, né? Não, isso aqui é do mal, isso aqui é do bem, isso aqui eu vou... Não, eles agem pelo instinto. Nós somos superiores, porque o ser humano, ele consegue discernir o que é melhor, o que não é, ele consegue tomar decisões, ele pensa, ele calcula. Então, nós temos isso. E o nosso cérebro, ele tem um processamento adaptativo de informação. O que é isso? Todos nós passamos por experiências na nossa vida. Experiências boas, experiências também que não são boas. E tudo isso vai sendo armazenado dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele vai fazendo esse processamento adaptativo de informação. Uma informação, o dia que eu ganhei um campeonato lá no futebol, isso é uma informação. O dia que fizeram o aniversário de 15 anos, eu nunca me esqueço desse dia, foi algo maravilhoso. Quando eu passei no vestibular, quando eu consegui a minha casa, quando eu concluí o meu curso, quando me batizei, quando eu casei, quando eu tive meus filhos, tudo isso são informações e o cérebro vai o quê? Processando. Mas também existem informações que não são tão boas, não são tão agradáveis. Poxa, o dia que eu perdi a minha avó, o dia que eu fui abusado, o dia que me roubaram, o dia que fizeram bullying comigo na escola, o dia que, me passaram para trás. O cérebro também, ele vai tentando processar aquela informação. O nosso cérebro, além dele ter esse processamento adaptativo de informação, ele é composto por várias partes. Existem dois hemisférios do nosso cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, ele é criativo, simbólico e rápido. O hemisfério esquerdo, ele é lógico, racional e lento. Quando você tem um trauma emocional, o que fica prejudicado no teu cérebro é o lado direito. É onde estão as emoções. Então, é muito comum nós vemos pessoas, quando ela tem um trauma, ela ficar prejudicada nesse lado. Quando nós falamos de trauma, é muito fácil a gente entender o trauma físico. Por exemplo, uma pessoa que quebrou uma perna, uma pessoa que quebrou um braço, ela teve um trauma. Uma pessoa que teve um traumatismo craniano, ou seja, quebrou o crânio, quebrou o braço. É muito fácil a gente entender um trauma físico. É visto, é notório. Você vê ali a pessoa com a perna quebrada, com o braço quebrado, com um dedo quebrado. Ela não vai conseguir correr, ela não vai conseguir fazer o que ela fazia antes. E as pessoas, elas se compadecem de quem quebrou assim, algo físico. Ninguém vai chegar para a pessoa assim, a pessoa está mancando ali, vamos correr, vamos rápido, você tem que correr, larga a mão de frescura, para com isso. Ninguém vai pedir para uma pessoa que quebrou o braço, todo mundo vê que a pessoa quebrou o braço, ninguém vai pedir para ela, vem aqui me ajudar a pegar, essa bateria aqui. Não pode. É verdade, fica aí então, você não pode, porque você quebrou o braço, você quebrou uma perna, então você está quebrado fisicamente. Ninguém vai exigir de uma pessoa que quebrou algo físico para ela fazer um esforço. Ninguém vai falar para a pessoa, larga a mão de frescura, para com isso é bobeira tua, para com isso. Agora me diga uma coisa, por que quando alguém tem um trauma emocional, as pessoas acham que isso é frescura, acham que isso é bobeira, acham que a pessoa está fazendo corpo mole?
acontece dentro do nosso cérebro é isso. Nós temos um trauma emocional e nós não podemos julgar ninguém, porque cada pessoa vai responder de uma maneira. Às vezes a pessoa passou por um bullying, por exemplo, na escola, ela foi hostilizada, ela foi tratada de uma maneira muito injusta, e aquilo deu o quê? Uma quebra nas suas emoções. Ninguém está vendo, mas lá internamente o cérebro está processando aquilo. Puxa vida, eu não sou nada, eu sou um bobo, eu não consigo falar direito, eu não consigo ser uma pessoa boa, todo mundo riu de mim, ai que vergonha, nunca mais eu vou falar na frente, nunca mais eu quero me esconder. E a pessoa começa a ter alguns comportamentos estranhos, atípicos, porque ela passou por aquilo. Tem pessoas que passam por um bullying, não estão nem aí. Ela brinca também, ela tem uma resiliência, mas às vezes existem vários fatores que podem levar a pessoa a ficar dessa forma. Muitas vezes contribui também com a questão da família, a questão física, a questão hormonal, tudo isso vai contribuir para a pessoa ter aquele tipo de comportamento. E ela então começa a ter um certo comportamento diferente. Queridos, nós precisamos entender sobre isso. O trauma emocional. Mas quando nós temos uma mente renovada, quando a nossa mente ela passa por um processo, isso é possível mudar. O cérebro, como eu disse, quando a pessoa tem um trauma, quem fica prejudicado é o lado direito do cérebro. Então ele é rápido, ele passa a ficar lento. Ele é criativo, ele perde a capacidade de criar as coisas. E as pessoas começam a ficar mais intolerantes, alguns começam a apresentar insegurança, outros começam a ser mais agressivos, outros começam a desenvolver ansiedade, outros começam a desenvolver depressão, outros começam a desenvolver um comportamento mais hostil, outros, para sobreviver a tudo aquilo, eles começam então a ter um comportamento totalmente fora, dar uma risada exagerada em algo que não é para rir, ela começa a ter, enfim, estou dando aqui alguns exemplos, mas são vários e vários exemplos. E muitas vezes, quando a pessoa começa a apresentar esse tipo de comportamento, outros ainda reforçam mais para que ela fique pior. Você está com frescura, para com isso, larga a mão de chorar, larga a mão de ficar assim, para com isso. E a pessoa vai ficando cada vez pior. Por que nós precisamos cuidar, queridos, da nossa saúde mental? Depois você pode ver lá, eu tenho uma mensagem que eu peguei na Elcana, há uns 2 anos atrás, onde eu falo sobre sensualidade, não a santidade. E lá você pode acessar lá, está inteira lá a mensagem, é bem interessante. E é verdade, queridos. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, porque ela foi afetada lá atrás. Mas quando nós temos uma renovação da mente, isso muda. O cérebro, ele não só tem essas duas, tem várias partes. Eu estou sendo um pouco aqui pedagógico, aqui, falando de forma resumida. Mas o cérebro ele também tem a parte do sistema cognitivo. A outra parte é a parte do sistema límbico e o sistema autônomo. O sistema autônomo, a gente também chama de cérebro reptiliano, que é o quê? Que é onde você tem ali o teu instinto, são as suas sensações, é a parte corporal. Então o cérebro dá o comando, por exemplo, agora você não está pensando, você não está dando comando, falando, coração, começa a bater. Quem que é responsável por coração bater? É o sistema autônomo. Você está respirando agora. Quem que está dando? Você vai falar, é Deus. Claro que é Deus. Mas Deus colocou em você esse cérebro, né? Como também colocou nos animais esse cérebro também, que faz com que o coração bate. O cérebro, o sistema autônomo ou o cérebro reptiliano está dando comando para que o teu coração bata.
para que os teus rins funcionem, para que você possa ter movimento, para que você tenha sensações de calor, frio, para que você tenha isso em teu corpo. Tudo isso faz parte do sistema autônomo, e Deus colocou isso em você, querido. Glória a Deus. Os animais também têm isso. E tem a outra parte, que é a do sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico, querido, o cérebro límbico, é o centro das emoções. É onde tem ali o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo. Você lembrou de alguma coisa, né? O que você lembrou? Do Divertidamente. Eu recomendo vocês assistirem, tá? Só tem uma coisinha ali no segundo que não está muito certo, mas tudo bem. Porque a ansiedade, na verdade, ela não é uma emoção. A ansiedade, ela é uma sensação. Quem gera ansiedade é uma emoção chamada medo, ok? Então o medo é o pai da ansiedade, tá? Se a pessoa tem medo, ela vai ter ansiedade, né? Ai, que medo! E o medo, ele é produzido pelas experiências que nós temos. E não tem como a gente dizer assim, eu não vou sentir medo. É automático, querido. Não tem como a gente falar assim, eu não vou sentir raiva. É automático. É no sistema límbico, você sente medo, você sente raiva, você sente fome, né? Fome é uma sensação também, né? Mas enfim, tudo isso, né? A gente precisa entender, está dentro do que? Do sistema límbico. Os animais também têm isso. Eles sentem fome, eles têm vontade, eles têm instinto e eles vão agir dessa forma. Então, tanto a parte do sistema autônomo como a parte do sistema límbico, tanto nós como os animais temos. Agora, existe uma parte, que é a parte do sistema cognitivo. Fala assim, sistema cognitivo. Sistema cognitivo. Ou cérebro neocortical, que é essa parte aqui, queridos, né? Essa parte aqui, que é a parte onde nós pensamos, onde nós tomamos decisões, onde nós falamos, que também é uma região que a gente chama de broca, é a região onde você fala, é a parte da linguagem. Tem muitas pessoas que são afetadas no sistema cognitivo e elas ficam deficientes, elas não conseguem falar porque foi afetado, né? Tem pessoas que elas não têm muito parâmetro porque está afetado o sistema cognitivo. Quando ela tem um acidente, quando ela sofre, por exemplo, alguns pacientes que têm um AVC, às vezes afeta demais o sistema cognitivo. E aí a pessoa começa a ter um comportamento diferente, um comportamento atípico. Então nós precisamos entender isso. E é essa parte que nós precisamos entender. Os pensamentos estão nessa área. Acho que falei bastante. Então a palavra do Senhor nos fala sobre isso, que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas precisamos transformar pela renovação da nossa mente. Por que nós precisamos renovar a mente? Para que nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que nós não estamos experimentando essa boa, essa agradável e a perfeita vontade de Deus? Porque a nossa mente ainda está parada. Nós não renovamos a nossa mente. Eu gosto da versão, eu li aqui a versão NVI, mas eu gosto da versão, da nova versão transformadora. Olha o que diz esse mesmo versículo: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Em outras traduções vai falar do sistema, né? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que interessante essa versão, né? Não imitem o comportamento e
e o costume deste mundo. Quando a gente olha para esse mundo, a gente vê que a palavra de Deus, ela está certa mesmo. A palavra de Jesus, ele diz assim, que o mundo jaz o quê? No maligno. E é verdade. Queridos, a igreja é a diferença desse mundo. O mundo jaz no maligno. A gente vê inversão de valores. O que era bom agora ficou ruim. O que era ruim agora ficou bom. O que era legal agora é chato. O que era chato agora é legal. As pessoas trocaram os valores. Não existe mais nem família. Estão querendo tirar o nome de pai e mãe. Gente, que absurdo. Não, é a pessoa que pariu. Misericórdia, gente. Padrão desse mundo. E somente a igreja tem essa voz para trazer esses valores que são imutáveis. Ah, mas isso foi construído. Não, queridos, Deus é Pai. Amém? Por que a gente vai chamar o pai ou a mãe, pessoa que pariu, misericórdia? Só estou dando um exemplo aqui. Sou totalmente contra esse tipo de postura, esse tipo de linguagem, esse tipo de coisa. Não tem na Bíblia, queridos. Então nós não podemos imitar o comportamento e o costume deste mundo. E para a gente não imitar o comportamento e o costume deste mundo, nós precisamos renovar a nossa mente. Porque senão não vai ter diferença entre nós e as pessoas do mundo. E a palavra de Deus fala, e vereis a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. E cada dia que passa, nós estamos nos aproximando do fim, e nós vemos que cada dia que passa, parece que o homem, ao invés de evoluir, ele está involuindo. Outro dia eu vi uma cena assim absurda, pessoas latindo. Eu falei, meu Deus, onde que nós vamos chegar com isso? Aí eu me identifico como cachorro, então eu vou latir, au, au, au. Parece que perderam a parte cinzenta do cérebro, parece que perderam a parte frontal, estão se igualando a animais. Nada contra, queridos, os animais, eu amo os animais, gosto de animais, mas animal não é filho, não é filha, animal é animal. Filho é filho. Ah, meu filho, minha filha. Tá, é uma forma de carinho, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje os animais eles têm muito mais cuidado, carinho do que o ser humano. O ser humano, muitas vezes a pessoa passa por uma pessoa, está lá na rua, né, sofrendo e é tratado pior do que um animal. Ninguém tem mais compaixão, ninguém tem mais, né, mais um animal. Meu Deus, o meu filho, a minha filha. E quantas pessoas estão aí morrendo? Percebe, queridos? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Quando a gente fala de vencer as batalhas da nossa mente, nós precisamos entender isso. E somente a palavra de Deus pode renovar. Não imite o comportamento deste mundo. O homem ele é espírito, possui uma alma que habita no corpo. Fala assim, eu sou um espírito, eu tenho uma alma que habita nesse corpo. Você é espírito. Apesar do homem ter sido contaminado lá no Jardim do Éden, né? Jesus trouxe a salvação. Então nós somos resgatados espiritualmente. Glória a Deus por isso. O Espírito é a sede da consciência, da intuição e da comunhão com Deus. Como que Deus se comunica conosco, queridos? Através do nosso Espírito. Por isso nós precisamos ter uma mente espiritual. Vencer as batalhas da mente, você não vai conseguir vencer pensando de forma humana, pensando de forma racional. Você precisa ativar a tua parte espiritual, a tua mente espiritual. O homem natural, ele não consegue discernir as coisas de Deus, ele não consegue discernir as coisas espirituais. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Precisamos entender isso. Quando eu estou falando aqui
numa igreja, né? Eu estou falando aqui para um público cristão, eu não estou falando aqui para uma outra organização, eu tenho liberdade de falar isso, queridos. A psicologia, ela é uma ferramenta poderosíssima. Eu glorifico a Deus de ter buscado, de ter entrado, estudado a psicologia, estudei tudo sobre a mente humana, aprendi muito, mas queridos, eu entendo que se Deus não estiver, seja em qualquer área, na medicina, na psicologia, na área do direito, em qualquer área, se Deus não estiver ali, não vale de nada. Não vale de nada? Não. Eu entendo. Eu não preciso ficar falando isso para todo mundo que eu estou atendendo. Mas quando eu estou atendendo, eu estou em espírito de oração. Eu falo, Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, me leve para tocar essas pessoas. Eu estou aqui, Senhor, para usar o meu conhecimento que eu tenho nessa área da psicologia, mas que o Teu Espírito Santo venha me direcionar em cada atendimento. E glória a Deus, queridos, cada atendimento tem sido uma bênção. A maioria do público que vem me buscar para fazer terapia é pessoas cristãs, pessoas que têm uma fé. E a fé é algo poderoso, é um recurso poderoso, e que muitas vezes está lá, bem longe, bem pequeno dentro dela. E na terapia, nós podemos ativar essa área que está muitas vezes morta, que está muitas vezes não fortalecida. E quantas pessoas deixam de tirar a sua vida, quantas pessoas param com seus comportamentos que estão deixando elas desesperadas a ponto de ela cometer uma loucura, porque elas são acionadas na sua fé. Eu uso a linguagem da ciência, eu uso a linguagem da psicologia, mas eu entendo que quem está me guiando ali é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Se você é um cabeleireiro, aqui nós temos um pastor aqui, né? Deixa Deus te usar para tocar as pessoas ali, para impor as mãos sobre elas, derramar o amor de Deus. Quantas pessoas que vão no cabeleireiro, que tem uma fé, e quando ela sai de lá, ela sai de lá transformada. Se você é um mecânico, seja o melhor mecânico, faça o melhor ali no carro, querido, mas deixa Deus te usar. Ter uma mente renovada é isso. Você está pronto para servir. Você está trabalhando, mas você entende que agora você carrega a mente de Cristo, não a mente desse mundo. Em qualquer área, ok? Quem renova o nosso espírito é o próprio Deus, que deseja ter comunhão conosco. Então, renovar o nosso espírito. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém? Pense nisso. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Muitas vezes o nosso pensamento está contaminado com coisas ruins, coisas negativas. Uma dica que eu dou para vocês: na pandemia, muitas pessoas ficaram ali o tempo todo ligadas no jornal, assistindo notícia ruim, Covid, gente morrendo e tal. Queridos, eu lembro de uma paciente que ela estava desesperada. Ela estava a ponto, né, de quase, meu Deus, porque muita gente morreu, porque muita gente sofreu, porque, meu Deus, eu vi na notícia isso, aquilo. Eu falei para ela: o que você está fazendo? Ela falou: eu estou assistindo, eu estou desesperada. Ela estava em crise de pânico. Eu falei para ela: tem uma solução, desliga a televisão. Não, mas eu preciso estar informado. Eu falei: desligue, você não precisa se informar disso. Desliga a televisão, coloca louvor na sua casa, assiste uma pregação lá no YouTube, né? Começa a trocar os ares. E ela fez isso. Na outra consulta, ela veio: meu Deus, eu estou sentindo uma paz, eu não estou, né? Deparei com aqueles pensamentos. Então, querida, a palavra de Deus está falando: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
Deus. A palavra de Deus nos fala que a fé, ela vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é ouvir notícia ruim, não é ouvir coisas negativas, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Interessante. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Querido, quem aqui já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante a mão. Glória a Deus. Amado, se você já recebeu Jesus no teu coração, sabe onde você está, espiritualmente falando? Você está assentado com Cristo. Assentado com Cristo é uma posição de autoridade. Precisamos pensar nas coisas do alto. Você foi marcado, selado com o batismo nas águas. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. E nós não precisamos mais ficar mendigando. Espiritualmente falando, você está numa posição de rei e sacerdote. Você é filho de Deus. Você é homem e mulher de Deus. Mas pastor, eu tenho algumas coisas que eu preciso mudar. Ative a sua mente espiritual. Dê alimento para o teu espírito e pare de ficar alimentando a tua alma. Queridos, a nossa alma, o nosso coração, a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Quando nós somos guiados pelas nossas emoções, quando nós somos guiados pelos nossos instintos, queridos, isso não é legal. Agora, quando nós temos uma mente renovada, uma mente espiritual, nós podemos vencer todas as coisas. Pela renovação do Espírito, passamos a buscar a Deus em adoração e louvor. Recebemos a revelação da Sua palavra e procuramos nos submeter à Sua vontade em amor, andando por fé e não por vista. Precisamos andar por fé e não por vista. Isso que eu citei nesse exemplo dessa paciente, ela estava andando por vista. Ela não estava andando por fé. Precisamos andar por fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que você espera, a prova daquilo que você não vê. Mas muitas vezes nós somos guiados pelo medo. Ai meu Deus, que medo. Apareceu na notícia que agora a economia vai virar, meu Deus, o presidente, ai meu Deus, agora mudou o governo. Querido, o nosso governo é Cristo. Querido, quando nós temos uma mente renovada, nós não precisamos ficar preocupados qual governo que vai estar agora no poder, porque nós pertencemos ao nosso governo Jesus Cristo. Independente de quem esteja lá, a sua posição tem que ser a mesma. Você vai prosperar independente do governo que estiver lá. Cara, se tiver um governo que está mais alinhado às nossas posições cristãs, vai ser uma bênção. Agora, se não tiver, querido, você precisa confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus fala: eu fui jovem, agora sou velho e nunca vi um justo mendigar pão. Quando nós somos guiados pela palavra, não somos guiados pelo medo. Isso é renovação de mente. Essa é a verdadeira batalha espiritual, a batalha da mente. Nós não podemos deixar essa mente ficar guiada pelos nossos instintos, pelas nossas emoções. Nós precisamos ativar essa área espiritual. Entender, querido, que nessa área espiritual também existe o lado do mal. Tem pessoas que falam assim: não, para de ficar falando do diabo, para de ficar falando do demônio. Tem uns que nem chamam de diabo, eles chamam de Di. Para de ficar falando do Di. Para de ficar falando, né, dessa coisa ruim, por isso credo. Querido, você acreditando ou não, existe um mundo espiritual, existe demônios, existe Satanás e seus demônios, assim como existe Deus, o Espírito Santo, Jesus e os seus anjos, existe também o outro lado. Mas quando nós temos esse entendimento,
quando a nossa mente é renovada, não pelas notícias, não pelo intelecto, não pelo conhecimento de tantas outras coisas, mas quando nós temos a nossa mente renovada pela palavra de Deus, queridos, nós podemos andar sobre as águas, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos ter mal algum, porque o Senhor está conosco. A vara e o cajado dele nos consola. Nós não vamos ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. Não é uma paz que o mundo pode dar, é a paz que vem do Senhor, é a paz que excede todo entendimento, porque você tem certeza, você tem convicção de quem você pertence, sua mente foi renovada. Amém? Glória a Deus. Precisamos ser ensinados, reconhecer que só Deus e sua palavra são a verdade. É através de uma atitude de fé buscarmos essa verdade. Sabe, queridos, o maior inimigo nosso não é o diabo. O maior inimigo nosso não é aquele vizinho que toda hora fica te perturbando. O teu maior inimigo não é lá a pessoa do teu trabalho, que muitas vezes te persegue. O teu maior inimigo não é o teu filho, a tua filha, teu marido, tua esposa. O teu maior inimigo não é teu irmão, não é teu colega de trabalho, não é, enfim. Tem muitos que falam, pastor, meu maior inimigo é a sogra. Não é a sogra. Teu maior inimigo, queridos. Então é eu mesmo. Não. Teu maior inimigo é a falta de conhecimento. Esse é o nosso maior inimigo. A palavra do Senhor nos fala que o povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos, nós somos vendidos por qualquer coisa. Qualquer um que chegar para a gente falar uma coisa, você vai acreditar. Agora, quando você tem conhecimento, quando você vai em busca da sabedoria, quando você vai em busca do conhecimento, quando você vai em busca de algo que vai colocar você além, você tem conhecimento, você tem entendimento. Queridos, você não é vendido por qualquer coisa. Você não se dobra por qualquer coisa, porque você tem o conhecimento liberta. O conhecimento, ele leva você a um patamar muito além, porque a sua mente foi ativada, porque você agora não somente tem conhecimento, você não somente é inteligente, mas você vai num patamar além, você tem a sabedoria. E a palavra fala lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, que a sabedoria deste mundo, querido, ela é o que? Animal, terrena e diabólica. Nossa, pastor, você está falando dele? Não, eu estou falando que a palavra de Deus. Depois você vê lá. A sabedoria desse mundo ela é animal, terrena e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é perfeita. Precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. E nós só podemos encontrar essa sabedoria onde? Na palavra de Deus. Amém?